Gente, quase todo mundo tem rede social e a maioria não se preocupa, enfim, não tem tanto cuidado com as informações que posta. E aí, isso é um prato cheio para os bandidos. Quais são os cuidados que a gente tem que ter, hein? Aqui no estúdio eu recebo hoje o especialista em segurança, Rafael Pereira, e vou conversar também com o psicólogo Alexandre Brito. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Rafael, uma situação extremamente complicada, né? Porque a gente ouve falar que os bandidos, eles estão cada vez mais se especializando e criando meios para poder descobrir informações das pessoas, né? Parece que existe uma rede que nem todo mundo tem acesso, onde eles compartilham, é isso? Isso, perfeito, Ana. Infelizmente a tecnologia, ela vem para auxiliar a nossa vida, mas ela acaba servindo também como meio para auxiliar esse tipo de crime. A gente observa, nesse caso em específico, né, uma verdadeira organização criminosa, onde há uma distribuição de tarefas, né? E embora indivíduos muito jovens, né? Indivíduos entre 18 e 20 anos, exatamente, né? A grande maioria deles aí, mas com uma atuação multirregional e já com uma experiência muito grande nesse tipo de crime. Esses indivíduos, sim, eles se utilizam da dark web, eles se utilizam de outros meios ilegais de recolhimento de informação, mas, infelizmente, também as pessoas, a vítima, né, ou as vítimas, elas acabam também, através de uma utilização muito ingênua ou até muito aberta de sua rede social, colocando-se na situação de alvo. Quando você tira uma foto, por exemplo, na sua moradia, na sua casa, no seu condomínio, no seu veículo, tem pessoas que chegam a tirar foto da placa do veículo, né? Com a placa do veículo você não consegue... se preocupam com isso, não né, se Rafael? preocupam com isso, né? E muitas vezes o local em que você frequenta, fotos de filhos, aonde estuda. Então, esse somatório, né, de meios que são ilícitos, que você consegue aí naquilo que se chama de dark web, né, e no contrabando de informações, associado a uma falha, a um uso, né, não seguro da sua rede social, esse somatório produz, infelizmente, esse tipo de situação. Pois é, Alexandre, falando aí, né, nesse mundo virtual, onde as pessoas compartilham tanto o tempo todo tudo que elas estão fazendo, né? Isso é uma tendência aí com essa chegada, esse boom das redes sociais e as mídias, enfim. Esse comportamento das pessoas mudou bastante, né? Porque muitos também que antes se sentiam tímidos e tudo, de um jeito ou de outro estão ali expondo, né? O seu dia a dia, a sua rotina. Isso é uma tendência? Inclusive, esses que se sentem tímidos se sentem mais à vontade, talvez, se servindo da vida virtual para poder compartilhar aquilo que não faz na vida real. Então, tem muitas vezes essa necessidade de uma conexão com o outro e que também inclui ali uma espécie de aprovação, não é à toa que tem os likes, as curtidas, enfim, mecanismos para fazer que tenha um certo engajamento. Também tem mecanismos de compartilhamento que faz com que nós tenhamos esse comportamento a partir da própria rede social que nos leva a isso. Então, essa questão de termos o certo olhar do outro que me aprova, esse olhar do outro também que de alguma forma eu acabo compartilhando um pouco de mim e vendo um pouco do outro também, isso vai criando essa tendência cada vez maior de fazer com que a gente coloque conteúdos pessoais na internet. O problema é quando você vai para além da cena, vai e mostra além do que deveria, o que a gente chama de obscena, né? Então seria saber exatamente esse limite do compartilhamento. Pois é, inclusive a gente tem a participação aqui de uma telespectadora, a Nelly, ela fala assim: mas hoje tudo que as pessoas fazem, postam. Se fazem uma comida, postam. Se vão viajar, postam. Aí ela comenta, assim, na opinião dela, né? Ninguém precisa saber de tudo. Isso é fato, né? Não é necessário colocar tudo. E foi isso que você bem pontuou aí, Perfeito. Do cuidado. E esse filtro? Como Perfeito. buscar esse filtro? Exatamente. Eu sempre converso com as pessoas que eu atendo na minha clínica, eu sempre deixo muito claro que essa ideia de que a nossa vida é um livro aberto é uma grande bobagem, é uma grande mentira. Tem sempre aquela coisa que você vai manter a sua dignidade, você vai ter que manter aquilo ali que é privado. Você não precisa compartilhar tudo o tempo todo. Isso vai gerando também ansiedade. Inclusive, várias pessoas que trabalham com rede social vão desenvolvendo ansiedade, inclusive até mesmo fechando as suas redes sociais, porque começa a afetar
a vida mental. A saúde mental começa a entrar em prejuízo, em colapso, com essa necessidade de mostrar o tempo todo. Então, essa questão desse apelo pela imagem hoje é muito forte. Então, a gente já se assusta, veja bem, a gente se assusta com quem não tem rede social, como se fosse um crime, como se fosse um absurdo, como se a pessoa fosse um verdadeiro extraterrestre, talvez seja. Mas parece que a gente tem muito que aprender ainda em relação a isso, né? Pois é, e sem esse filtro, inconscientemente as pessoas acabam dando dicas de onde mora seu pai, onde vivem seus amigos, onde seus filhos estudam, os horários que você sai, os horários que você passeia, enfim. E aí gera toda essa situação. Rafael, a gente mostrou agora há pouco, né? Foi um caso pontual de um prédio, enfim, numa área nobre, que tinha porteiro e tudo. Mas essa situação acomete qualquer bairro, seja casa, seja prédio, condomínio pequeno, condomínios grandes. É preciso ficar atento, né? Em qualquer lugar. Sim, esse caso em específico, embora ainda esteja em fase de investigação, nós conseguimos avaliar inicialmente uma falha de segurança, né? Seja um grande condomínio, uma casa ou um sítio, né? Protocolos mínimos de segurança têm que ser sempre tomados. Não dá para desacreditar na violência. A violência, ela é presente, ela é um fator social, ela é endêmica. Então, é claro que não existe nenhum fator preventivo que seja totalmente eficaz contra a violência. Mas, com certeza, muitas medidas que são tomadas previnem, reduzem, mitigam muito esse tipo de ocorrência, né? Então, esse caso em específico, em grandes condomínios, né? Um treinamento dos funcionários de portaria, não há como você simplesmente jogar a culpa para um porteiro, para um funcionário, porque aquele funcionário, ele precisa de treinamento, ele precisa também de empatia dos moradores, né? Não raras são situações, Ana, em que moradores, né, acabam chamando a atenção de um porteiro, de um funcionário, porque não deixou a pessoa entrar. Quantos moradores não querem se dar o trabalho de descer até a portaria para receber um pedido, por exemplo? Então, infelizmente, quando não há uma integração entre funcionário, entre empresas administradoras, entre os condôminos e entre o Estado, a segurança pública, realmente fica um prato cheio para esse tipo de organização criminosa. Ainda mais quando elas são, né, elas atuam com um modus operandi totalmente inovador, se utilizam da tecnologia, se utilizam de questões psicológicas. Não existe mais um perfil físico do criminoso, não existe mais um perfil. São homens, são mulheres, são adolescentes, são idosos. Então, infelizmente, a prevenção em sede de segurança pública é o único meio. Ele falou agora, né, Alexandre, o Rafael pontuou muito bem essa questão do coletivo, da necessidade do trabalho coletivo, né? É aquela questão, a minha individualidade, ela termina se eu estou ali passando o meu limite e atrapalhando o outro, né? É importante se pensar no coletivo. Hoje a gente sabe que as pessoas estão atribuladas, trabalho, cuidar de filhos, da rotina, preocupados, dizem que não tem tempo para muita coisa. Mas é preciso, sim, pensar, viver bem em comunidade. Ah, com certeza. Não tem tempo, não tem prioridade, na verdade, né? Essa é uma outra questão. Mas veja bem, quando a gente fala em coletivo, a gente sempre pensa na arte da convivência. O que é a arte da convivência? É a ética. A própria palavra ética significa, né, a arte da convivência. Inclusive, a palavra domus significa ética. E a palavra domus, em latim, vai traduzir também a palavra condomus, condomínio. E veja bem, quem aqui participa em reuniões de condomínio? E essas reuniões de condomínio, por exemplo, trazendo essas questões de prédio, vai mostrando ali qual que é o nosso compromisso mesmo com essa convivência. Será que nós temos uma relação saudável, amistosa? Ou cada vez menos nós não conhecemos os nossos vizinhos? Até mesmo em bairros. Você falou nesse caso dos prédios, né? Mas também conviver com a casa vizinha, as pessoas que moram no bairro vizinho, essa questão também, né? Perfeito. E isso mostra o quanto nós nos desconectamos. Parece que a gente quer se conectar na vida
vida virtual, mas a gente se desconecta dessa vida habitual. É muito mais comum, talvez, em regiões de interior, regiões menores, mas nós vamos vendo que em grandes cidades a questão do domus, que é a questão da ética, e condomos, o condomínio, que é onde a gente convive com outros, mas muitas vezes a gente vê o outro como inimigo, como insuportável, como aquele que gera um certo problema, e não mais como aquele que pode contribuir com um pedacinho, né, com um pouco de sal, com um pouco de aquilo que falta em casa. Pelo contrário, vai criando esse distanciamento, e isso vai abrindo brechas também para a insegurança, porque assim vai abrindo alguns pontos cegos justamente para que a gente não saiba lidar com essa questão da segurança coletiva, né?